Acer A314, o notebook Windows mais barato que eu encontrei na internet. Por apenas R$ 1.500, temos aqui uma tela Full HD, um SSD NVMe de 128 GB e 4 GB de memória RAM, que não é o mais legal, mas tem um slot disponível para upgrade futuro. É possível tirar um caldo dessa máquina com apenas essas configurações mais básicas? É o que eu vou te responder já já, logo depois de te lembrar que, caso você fique interessado, tem link de compra aqui embaixo na descrição. Agora, bora pra vinheta! Galera, primeira coisa que eu preciso deixar claro para vocês: 4 GB de memória RAM é pouco. Hoje em dia, o Windows está muito mais exigente em relação às memórias. Então, esse conselho serve não apenas para esse Acer aqui, mas para qualquer equipamento Windows que você use. Se tiver possibilidade, compre um pente de memória a mais. Isso vai te dar menos dor de cabeça a longo prazo. Ter mais que 8 GB é o recomendado, para aí sim a gente poder começar a conversar sobre usar esse equipamento para trabalho, beleza? Aqui no nosso caso, adicionamos uma memória de 8 GB e estamos com 12 ao todo. Então tudo que eu falar hoje foi usado com base nessa configuração. Mas antes de me aprofundar no desempenho com mais ou menos RAM, vamos falar de construção. O A314 tem um corpo inteiro de plástico com a base imitando aço escovado, mas não se engane, ele é todo do mesmo material. Mais um dos pontos legais aqui foi que eu achei ele um modelo bem construído, e diferente de outros mais caros, ele não me passa a impressão de que pode quebrar a qualquer momento. E não fica entortando a carcaça conforme seguramos ele aberto. É sólido e com uma boa resistência. E leve, hein? Tem mais ou menos 1,5 kg só. Já comentei em outra oportunidade que meu notebook do dia a dia é um MacBook Air M1, que é conhecido por ser leve. A diferença de peso para esse cara é muito pouca. Quase não dá para perceber na mochila. Outro ponto bacana da construção é a tela, que já é Full HD. E por que eu acho isso um ponto positivo em um modelo Windows? Porque estamos falando de um computador com processador Celeron. Durante a produção desse vídeo, teve um momento que o Bruno até tomou um susto, porque já estávamos assumindo que a tela dele seria apenas HD. Mas não, é Full HD, 14 polegadas e funciona bem. Não temos contrastes excepcionais, o ângulo de visão não é dos melhores, mas atende bem quem procura algo para digitar e trabalhar com documentos, ou assistir qualquer tipo de conteúdo em vídeo. Para fechar na construção, ele vem com 3 entradas USB-A, 2 do lado esquerdo e uma do lado direito, e uma saída HDMI 2.0 para ligar monitores externos, e eu já vou falar mais sobre isso. Também tem uma entrada P2 para fone de ouvido e uma porta RJ45 para cabo de internet, que é tão 2015, né? Mas eu gosto, não minto. A última coisa que eu acho é que falta uma entradinha USB-C. Hoje em dia, boa parte dos equipamentos cabeados são USB-C, e ter que ficar usando adaptador é sempre meio chato. Mas, se não é a sua realidade, essa quantidade de entradas já é um ótimo começo. E aí, você tá gostando do vídeo? Não esquece então de se inscrever e ativar o sininho para receber notificação. E agora, vamos voltar pro vídeo. Agora, falando um pouco sobre experiência, como foi o meu dia a dia com ele? Então, estamos falando de um Celeron N4500 Dual Core, ou seja, um notebook para trabalhos leves. Mas, para ilustrar melhor, eu vou dizer exatamente como eu trabalhei com ele. Atualmente usamos o Discord para comunicação entre a equipe aqui no estúdio e o Notion para escrever os roteiros. Eu instalei esses 2 apps, o Spotify para escutar uma música, o WhatsApp e pronto. Quando eu liguei as primeiras vezes, depois de atualizar o Windows e tudo mais, a experiência apenas com esses apps foi muito sofrida. Sério, muito mesmo. Mas isso tem um motivo. Lembra que eu comentei antes que a primeira coisa que a gente precisa fazer com ele é adicionar uma memória? Com apenas 4 GB, o multitarefas fica prejudicado demais aqui. Então adicionamos a memória de 8 GB que eu falei antes, que tem 3.200 MHz de velocidade, e aí sim a experiência já é completamente diferente. Tem um link aqui embaixo na descrição para o modelo exato que a gente comprou. E vale ressaltar que foi um investimento de R$ 130 a mais. Eu ainda sinto uma certa lentidão em alguns momentos para carregar os apps quando são abertos pela primeira vez, mas isso é muito mais por conta do Celeron do que da quantidade de memórias. E depois que tudo é carregado, funciona tranquilamente. O próprio roteiro desse vídeo foi feito no Acer A314 com os aplicativos que eu listei ainda agora. Outro ponto positivo que eu quero citar aqui foi a minha experiência de digitação. Sendo bem sincero, eu estava sendo um pouco pessimista, mas eu fui surpreendido com o conforto do teclado. Depois de mais ou menos 2 dias de transição do teclado da Apple para esse aqui, consegui sentir que o meu fluxo de escrita ficou natural e não tenho do que reclamar pelo preço que ele cobra. Entretanto, nem tudo foi legal na minha experiência com ele. Quando conectei um monitor externo ao Acer A314,
aí sim o processador sofreu. É possível trabalhar escrevendo também, mas mesmo assim eu senti o sistema muito mais instável para gerenciar a troca de janelas. Embora não tenha acontecido, em vários momentos eu pensei que ele fosse travar de vez, mas fica o aviso, eu liguei em um monitor Full HD. Não temos nenhum 720p aqui no estúdio para testar, mas caso você tenha com uma resolução mais baixa na sua casa, vale fazer o teste. A minha experiência não foi legal usando ele ligado em outro monitor. Agora que trouxe essa questão, eu quero perguntar, talvez não valesse mais a pena substituir essa entrada HDMI por uma porta USB-C, já que o Celeron sofre para estender o sistema para 2 telas? Para mim faria mais sentido. Mas tem muita gente que gosta da entrada HDMI para usar num projetor em uma sala de aula, por exemplo. E aí sim, certamente ele vai aguentar mais de boa. Comenta aqui embaixo o que você acha para eu saber. Com todos esses prós e contras, acredito que a principal pergunta desse vídeo foi respondida. Vale a pena pagar pouco, e muito pouco, em um notebook para trabalho? Dependendo do que você faz, vale sim. O A314 traz uma construção de qualidade para o que cobra, é leve, já traz uma tela Full HD e uma experiência bem legal de digitação. Por outro lado, em alguns momentos o processador Celeron acaba sendo gargalo do sistema, como é o caso quando tentamos usar monitores externos. E sob nenhuma circunstância vale usá-lo apenas com 4 GB de RAM. Então, já coloca mais um pente de memória no seu orçamento, caso esteja pensando em adquirir esse Acer. E por falar em orçamento, como eu disse no início, o preço dele no momento da produção desse vídeo estava lá por mais ou menos R$ 1.500. É até possível encontrar um modelo mais barato, mas que vem com Linux, não com Windows. Então, optamos pelo Windows, que é mais prático para a maioria das pessoas. Adicionando a memória de 8 GB que pegamos, temos um preço final de R$ 1.630 mais o frete. Esse preço vale super a pena se você sabe exatamente para o que você vai usar essa máquina. Acredito que ela vai atender muito bem advogados, professores, jornalistas, qualquer outra profissão que trabalhe majoritariamente com textos e, claro, estudantes também. Mas fica esperto, porque esse valor é bom para essa configuração. Se você encontrar ele mais caro, próximo dos R$ 2.000 mais ou menos, eu acho melhor você investir mais R$ 200, R$ 300 e procurar um i3 que vai te atender muito melhor. Eu espero ter te ajudado, um grande abraço e até mais!